Quando eu a conheci, ela era só uma sombra do que é hoje. Sentava sempre na última fileira da sala de aula da faculdade, com o capuz do moletom cobrindo metade do rosto e os fones de ouvido ignorando o resto do mundo. Alguns achavam que ela era arrogante. Outros, esquisita. A maioria, simplesmente, fingia que ela não existia. Ninguém fazia esforço para entender quem era a garota que parecia carregar o peso de um mundo inteiro nos ombros. Eu fui o único que tentou. Talvez porque também soubesse como é ser invisível. Ou talvez porque, naquele dia específico, eu tenha notado um detalhe que os outros ignoraram: os olhos dela. Havia tristeza, sim, mas também uma fagulha escondida, como uma brasa que só precisava de ar para reacender. Posso sentar aqui? Perguntei, apontando para o lugar ao lado dela. Ela hesitou. Olhou ao redor como se procurasse uma saída. Depois deu de ombros e murmurou um pode. A partir dali, nos tornamos algo. Não amigos de imediato, mas uma presença constante. Compartilhávamos silêncios, depois pequenas palavras. E, com o tempo, confidências. Seu nome era Júlia. E aos poucos, fui descobrindo seus pedaços. Veio de uma família que confundia rigidez com amor. Cresceu ouvindo que nunca seria suficiente, que suas ideias eram absurdas, que seu jeito era estranho demais para o mundo real. Ela quase acreditou nisso. Quase desistiu de estudar, de tentar, de existir. Mas algo a impediu, talvez o mesmo algo que brilhou nos olhos dela quando falei com sinceridade. Você é brilhante, Júlia. Só precisa de espaço para ser você. Ela me encarou como se eu estivesse mentindo. Mas havia sede em seu olhar. Sede de ser vista, ouvida, acreditada. E eu acreditei. Fui o único que a defendeu quando um professor insinuou que ela tinha colado numa prova porque tirou uma nota alta demais. Fui eu quem bancou seu café quando ela gastava tudo com aluguel e passagem. Eu emprestava livros, dividia cadernos, passava noites revisando trabalhos com ela. Não porque esperava algo em troca, mas porque era impossível não enxergar o quanto ela era especial. Quando ela pensou em desistir, e isso aconteceu mais vezes do que se imagina, eu segurava sua mão. Quando o pai dela disse que ela era uma vergonha e a expulsou de casa, fui eu quem a acolheu no meu pequeno quarto alugado. Dormíamos em turnos no colchão fino. Ríamos disso. E chorávamos também. Com o tempo, ela começou a florescer. Primeiro nas aulas. Depois nos palcos das apresentações. Professores começaram a notá-la. Colegas, antes indiferentes, tentavam se aproximar. Júlia era magnética. Quando se sentia segura, sua mente parecia um universo em expansão. Ideias, soluções, visões, tudo jorrava dela como um rio que havia sido represado por tempo demais. Ela conseguiu um estágio numa startup. Depois outro, numa empresa maior. Começou a palestrar. Participar de eventos. Criou um projeto social de inclusão para mulheres na tecnologia. E cada conquista dela era, para mim, motivo de orgulho sincero. Mas algo começou a mudar. Nossos almoços diários viraram semanais. Depois mensais. As mensagens dela, antes cheias de emojis e áudios longos, viraram respostas secas e apressadas. Tá puxado aqui, desculpa. Depois a gente se fala. Tá tudo corrido. No início, eu compreendia. Ela estava ocupada. O mundo finalmente a enxergava. Mas aos poucos, percebi que o distanciamento não era só por falta de tempo. Era escolha. Lembro de uma noite específica. Ela havia sido convidada para representar a empresa num evento internacional. Uma vitória enorme. Fiquei empolgado quando ela me chamou para a festa de comemoração. Cheguei com uma camisa nova, nervoso, tentando não parecer deslocado. Vi Júlia no centro da sala, rindo com empresários, tirando fotos com executivos. Ela estava linda, radiante, inalcançável. Fui até ela. Parabéns. Disse, sorrindo. Ela me abraçou rápido. Que bom que veio. Respondeu, mas os olhos já procuravam outra pessoa. Fiquei ali, segurando um copo de refrigerante, escutando histórias de viagens, investimentos, parcerias. Tentei participar da conversa, mas estava claro, eu era o cara do passado, o coadjuvante que ninguém reconhecia. Voltei para casa sozinho. E pela primeira vez, me perguntei se tinha feito diferença alguma na vida dela. O afastamento se intensificou. Júlia virou capa de revista, foi entrevistada na TV, ganhou prêmios. Em algumas entrevistas, mencionava que teve apoio de pessoas especiais, mas nunca me nomeava. Até que um dia, nos encontramos por acaso. Eu saía do metrô,
ela descia de um carro preto com motorista. Lucas? Ela disse, surpresa. Me abraçou com uma certa formalidade. Que coincidência. Conversamos por minutos. Ela contou sobre uma nova rodada de investimento, viagens a Londres e São Francisco. Eu falei do meu novo emprego, numa escola de bairro onde eu dava aulas de programação para adolescentes. Ela sorriu, educada, mas dispersa. Quando me preparei para ir, soltei uma frase, meio brincando, meio buscando um resgate. Lembra quando todo mundo duvidava de você? Ela riu. Lembro. Foi uma fase, engraçada até. Mas passou, né? Aquilo tudo faz parte do passado. Parte do passado. Aquelas palavras me acompanharam por dias. Talvez semanas. Eu era isso agora. Um capítulo que ela não relia. Um pedaço que não fazia mais sentido na versão editada da própria vida. Mas com o tempo, deixei de esperar reconhecimento. Compreendi que nem toda ajuda vira gratidão. Nem todo amor vira história. E nem todo salvador vira lenda. Hoje, sigo com minha vida. Tenho meus alunos, meu pequeno apartamento, minha tranquilidade. Às vezes vejo uma reportagem sobre ela. Às vezes, alguém me pergunta se a conheço. Conheci, respondo. Fui importante para ela, um dia. Nem sempre preciso dizer mais. Porque mesmo que ela não diga meu nome, mesmo que me tenha apagado da narrativa, eu sei. Eu fui o único que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. E isso ninguém pode tirar de mim.